Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e trabalho. É sempre uma alegria receber todos vocês aqui. Boa noite também aos nossos internautas que nos acompanham em toda parte do mundo. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão Flávio Lima, que nos trará o tema, a palestra de hoje, o tema será Falsos Profetas. É, é um tema muito importante que a gente tem que abrir os olhos, né? Ter cuidado e não acreditar em tudo que houve assim de primeira mão, tá ok? Mas antes, para começar os nossos trabalhos, sempre se faz necessário uma prece. Hoje na nossa mesa aqui está o nosso irmão Flávio, à minha direita, o nosso irmão Paulo Cartagenes, e aqui à minha esquerda, que fará a prece de encerramento e de agradecimento, nosso irmão Edson. Então, vamos orar. Passar para o nosso irmão Paulo para fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, amigos benfeitores espirituais, aqui estamos, unidos, reunidos, felizes e agradecidos por essa oportunidade, né? Pedimos desde já, e certamente se fará, toda assistência, toda a inspiração necessária ao nosso irmão Flávio, para que ele possa desenvolver o estudo de forma didática, de forma profunda, com qualidade. Vamos mentalizar também nossos irmãos mais sofridos, que precisam de vibrações positivas, nossos irmãos mendigos, nossos irmãos estão nos hospitais, nossos irmãos estão nos asilos, nos presídios, nos países em guerra, passando fome, passando sede, nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual em profunda dificuldade. Que mãos amigas, caridosas, solícitas e amorosas possam aliviar o sofrimento desses irmãos. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para iniciarmos nossos estudos da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Ferreira, para que o mesmo possa dar por iniciado em paz e harmonia. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade maior, em nome do nosso Mestre Jesus, nosso amigo em todas as horas, te pedimos a permissão para dar iniciada a nossa reunião de hoje. Com a palavra, o nosso irmão Flávio Lima. Boa noite. É sempre uma satisfação estar aqui, poder tratar de um tema de interesse do Espiritismo, sobre o qual o Espiritismo se debruça, estuda, e o tema de hoje, os falsos profetas, tem isso aí. É um tema que é estudado pelo Espiritismo, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, há também doutrina espírita que também se debruça sobre isso, como, por exemplo, trabalhos de Emmanuel, e aí vamos tratar desse tema. E quando nós pensamos em profeta, o que é que vem à nossa cabeça? A primeira coisa que vem é de alguém que pode predizer o futuro, pode dizer o que é que vai acontecer no futuro. Então, pessoas como cartomantes, adivinhos, são típicos profetas nos dias atuais, nos tempos atuais. Se alguém diz que algo vai acontecer, mas não está baseado em uma realidade que possa ser aferível, constatada materialmente, então age como um profeta, como alguém que está predizendo o futuro. Mas não é esse profeta que podemos dizer que seja um profeta do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, o profeta ele tem uma concepção mais ampla. Todo final de ano são ouvidas pessoas
que dizem o que é que vai acontecer no ano vindouro, no próximo ano. E aí, quando acertam, essas pessoas acertam alguma predição, ganham notoriedade, ganham importância, né? E a condição de profeta, ela sempre foi valorizada aqui em nossa sociedade. E provavelmente continuará sendo, porque, para muitos, as profecias diminuem as incertezas do futuro, divertem, emocionam, e o homem, a sociedade, ela quer algo que dê mais segurança, mais certeza do que é que vai acontecer no futuro. Por vezes também, as profecias, elas servem para dar esperança a um determinado grupo, a uma determinada região, porque vai trazer a informação de que o Messias virá, porque aquilo vai acontecer de bom, porque tempos melhores virão, e aquilo ali é muito importante para aquelas pessoas que estão no momento de dificuldade. É óbvio, no entanto, que não se pode confundir as profecias com previsões da ciência. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma profecia que está baseada em algo que a pessoa não tem como provar que aquilo vai acontecer do ponto de vista numérico, do ponto de vista de estudos, e outra coisa é a ciência. A ciência é baseada em estudos diversos, cálculos matemáticos, dados, experimentos científicos. Então, tudo isso faz com que seja previsível determinados fatos na natureza. Então, por exemplo, a ciência, até mesmo a ciência elementar, no nível do ensino fundamental, ela fornece informações de que se você jogar uma pedra, soltar uma pedra do alto de um prédio, você pode calcular exatamente quanto tempo ela vai demorar até chegar no chão. Basta você saber a altura daquele prédio por onde a pedra será solta. Então, veja, será uma profecia você dizer quanto tempo essa pedra vai demorar para chegar ao chão? Não. Isso é ciência. E a ciência, ela tem uma característica muito interessante, porque a ciência, ela está acessível a qualquer um. Basta que você tenha os dados à disposição, utilize o caminho científico adequado, que você vai chegar aos mesmos resultados de qualquer pessoa, né? Já a profecia, do ponto de vista agora religioso, é algo completamente diferente. Inclusive diferente da visão da, do profeta que nós temos em geral. Está apenas ligado a predizer o futuro. Para a religião, o profeta é aquele que intermedia as informações, as ordens, as instruções da divindade para o homem. Então, o homem, certo, recebe as informações, né, através dos profetas, que são os encarregados de encaminhar, de dizer as ordens emanadas da divindade, as ordens emanadas de Deus. Então, profeta na visão religiosa é mais amplo do que o profeta na visão comum.
Profeta é todo aquele que vem dizer as verdades de Deus. É aquele que fala sobre a inspiração, sobre as ordens divinas. O profeta, portanto, está ligado à religiosidade como um intermediário entre Deus e o homem. É esse tipo de profeta, profeta sob a visão da religião, que nós estamos trabalhando na noite de hoje, para mostrar que, do mesmo jeito que existem os profetas, existem os falsos profetas, aqueles que, na realidade, não são intermediários de Deus, não falam segundo a inspiração de Deus, não falam as verdades divinas. Por quê? Porque tem outras razões que estão escondidas atrás daquelas palavras, com outros objetivos, outras finalidades. Calcular aquilo, pode chegar àquela informação. A grande questão da ciência, diferente das profecias, é que pela ciência você não precisa de nenhuma qualidade especial. Basta que você tenha as informações ali disponíveis e utilizar o método adequado para chegar àquela informação. Mas veja, nós não estamos aqui para tratar de ciência. Nós estamos aqui para tratar de falsos profetas. Mas isso era importante para a gente poder, né, entender que às vezes as coisas não são iguais. Parecem para o leigo, né, que as coisas se confundem, né? Às vezes você olha assim, poxa, o homem foi à Lua e aí conseguiu voltar à Lua. Para vocês terem uma ideia, como é reingressar na atmosfera terrestre, é como se você tivesse uma folha de papel, fininha como uma folha de papel, vem a espaçonave numa velocidade de 20 mil quilômetros e ela tem que entrar num ângulo que ele vai penetrar pelaquela folha de papel, na espessura da folha de papel. Então tem que ser alguma coisa extremamente precisa, mas não é nada de profecia, é cálculo matemático. Muito bem feito, recalculado ali a espaçonave no momento para que ocorra corretamente, porque se der errado, ricocheteia na atmosfera, ele perde o ângulo de entrada e vai embora, talvez não tenha mais outra chance. Se entrar errado também, se queima na atmosfera. Então, é ciência. Tudo isso é ciência. E às vezes a pessoa, poxa, foi mágico isso aí, foi uma coisa fantástica, né? Mas não, é ciência. E muitas vezes, quando alguém tem informações que não estão acessíveis às pessoas em geral, utilizam aquela informação para obter vantagens pessoais, fazendo coisas que aparentemente são espetaculares. São coisas que chamam a atenção, mas chamam a atenção porque as pessoas não conhecem como aquilo se processa. Imaginem como a TV chegou aqui no Brasil. As pessoas viram a imagem e ficaram atônitas. Como é que pode essa imagem aparecer aqui, a casa toda fechada? De repente, essa imagem, ciência, né? Então, ciência não tem nada a ver com profecia. Bem, profeta, na visão religiosa, né? A palavra profeta tem um sentido mais amplo do que na linguagem comum. Na linguagem comum, profeta é aquele
que prediz o futuro. Na linguagem religiosa, é mais amplo do que isso. Profeta é aquele que, sob inspiração divina, serve de intermediário entre Deus e os homens, fornecendo aos homens informações úteis e necessárias à sua evolução, à sua vida aqui na Terra. Bom, então, o profeta na história judaico-cristã, no passado, ao tempo que Jesus estava encarnado aqui na Terra, o profeta não era necessariamente aquele que fazia predições. Tanto era que Jesus, ele foi questionado, né? Quando ele foi preso no Sinédrio e espancaram ele lá, os que bateram nele disseram: profetize quem vai lhe bater, me diga quem lhe bateu, e provavelmente ele não conseguia ver isso porque eram muitos batendo nele, certo? E, obviamente, isso era porque não se admitia que houvesse profecias. Era a visão, não, as predições do futuro, era a visão do judeu. Os profetas existiam, mas como intermediários das ordens divinas, das leis divinas, e não para predizer o futuro. No entanto, aos poucos, aqueles que diziam o que ia acontecer no futuro, e o futuro realmente se concretizava, né? Essas pessoas, elas começaram também a ser chamados de profetas. Então, o nome profeta também incorporou a predição do futuro. Também incorporou dizer o que ia acontecer no futuro. E, de certa forma, se normalizou isso naquela oportunidade, certo? Mas vejam, profetas, do ponto de vista religioso, ele é aquele que possui essa capacidade de servir de intermediário, né? E aí a gente poderia dizer, além de Jesus, Moisés, Elias e tantos outros profetas que vieram para cá antes de Jesus para preparar a chegada do mestre maior aqui na Terra, que foi Jesus. Então, essa ideia dos profetas está realmente ligado à ideia da religiosidade e também à possibilidade de predizer o futuro. Mas não necessariamente o profeta ele vai predizer o futuro do ponto de vista religioso. Pode acontecer, mas pode também não acontecer. Não é uma obrigação. Não ocorre necessariamente. Falsos profetas. Ora, quando se fala em falsos profetas, vem à mente de vocês a indagação. Falso, fake, mentira, engano, né? E hoje em dia, eu acho que nunca na história da humanidade a gente teve tanta dificuldade de descobrir o que era verdade, o que era mentira. Porque tantas versões são apresentadas sobre o mesmo fato que, por vezes, nós ficamos atônitos
diante das várias possibilidades. É verdade? É mentira? Talvez seja, talvez não seja, não é? Então, o que é falso e o que é verdadeiro é realmente, muito, por vezes, né, é muito difícil você distinguir. Mas em relação aos falsos profetas, né? Cristo e os intérpretes dos ensinamentos de Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e os nossos irmãos que estão na espiritualidade, né, a quem destaco Emmanuel, eles trazem elementos seguros para que nós possamos distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. Vamos lá. Veja o que disse Mateus: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Então veja que é uma tarefa difícil, muitas vezes, separar esse joio desse trigo, a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. Que sinais devemos procurar para encontrar a verdade? Será que a gente pode, pela aparência física, saber se a pessoa diz a verdade ou a mentira? Não, não é suficiente. O que a pessoa veste também não é suficiente. Como a pessoa se manifesta? Infelizmente, não. Ah, ele é ligado a isso, ele é ligado àquilo, ele representa isso, ele representa aquilo. Também não é suficiente. Há uma dificuldade nesse sentido. Veja que quando o texto bíblico evangélico coloca que os falsos profetas podem fazer prodígios, logo nós imaginamos que é algo que está fora da natureza, algo que é impensável, porque imagine alguém que voe, um homem que voe sem asas, seria um prodígio, não é? Mas não é disso que o texto evangélico fala. Mas é aquilo que traz algo que deixa as pessoas estupefatas, perplexas, sem entender. Porque vejam, imagine que nós estamos aqui na época de Cristo encarnado. E de repente nós vemos naquela época algo como isso aqui, uma projeção. Era algo fantástico, né? Totalmente fantástico. Ficaríamos perplexos, totalmente fora da nossa capacidade de compreensão. Por sinal, dizem que quando os espanhóis chegaram aqui na América, os locais, né, os índios, eles não entenderam o que era aquilo. Não entenderam. Porque aquilo ali estava tão distante da compreensão deles que ele não conseguia entender. Como quando os homens desceram a cavalo, eles pensavam que era um único ser. Era um ser, né, montado naquele. Era o homem e o cavalo era uma pessoa só. Por quê? Eles não estão preparados para entender. E é por isso também que Jesus ensinou por parábolas, porque nós não teríamos condições de entender aquilo que ele estava ensinando na época. Hoje em dia, muitos de nós não conseguem entender e mais ainda, não conseguimos aplicar, já que sua doutrina é muito mais avançada do que nosso momento atual. Mas vejam,
o conceito de prodígio pode ser interpretado como aquilo que não possui explicação do mundo material. Aquilo que se desconhece é prodigioso, deslumbra, mas depois que o segredo é revelado, perde-se o efeito do fantástico. Então, o que para nós, em um determinado momento, é algo espantoso, é um prodígio, depois pode ser algo banal quando nós tivermos conhecimento de como funciona. A gente chega e liga a TV e vê a imagem. No passado, isso era algo prodigioso e fantástico. Mas os homens, eles sempre procuraram usar a informação para fins individuais, próprios, se beneficiar daquela condição de quem detém a informação. A história mostra isso em várias oportunidades, em muitas oportunidades. Então, quem se lembra da história de não tome leite com manga, você pode morrer. Mas qual era o objetivo disso? Era para os irmãos escravizados não tomarem o leite de vaca e deixarem o leite para outras finalidades. A manga estava disponível, tá certo? Mas o leite, né, não deveria estar. E aí se criou essa lenda. E essa lenda foi passada em geração por geração, né? O que é isso? Informação que se tem para uma finalidade própria. Enganar para obter uma vantagem. Então, os homens sempre fizeram isso e, pelo menos na nossa visão próxima, vão continuar fazendo até que esses homens que fazem isso não estejam mais aqui no nosso planeta Terra. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Muitos também disseram, não, eu sou o escolhido, só eu posso falar com a divindade. Claramente, né? Quando alguém se arroga a condição de intermediário de Deus, forçando a barra, né? Assim, né? Claramente ele é um embusteiro. São esses os falsos cristos e falsos profetas. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Aquele que é bom não precisa dizer que é bom. Ele será identificado. Aquele que faz o bem do coração, ele não sai alardeando o que fez. Aquele que possui qualidades morais incomuns, ele não sai por aí colocando no WhatsApp, colocando nas redes sociais, né, o que ele fez ou deixou de fazer. Ele faz no silêncio. Ele faz sem alarde, sem propagandear os feitos morais. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então,
uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Muito cuidado, porque aqueles que querem reinventar a roda para ficarem à frente do carro, querem dirigir o carro, entendeu? Às vezes nós temos que empurrar esse carro, mas a direção é dele. Então, muito cuidado com aqueles que apresentam uma solução mágica. Não, esse negócio de cristianismo, isso está ultrapassado. Agora, o bom mesmo é o negócio do materialismo, certo? Vamos, certo, curtir a vida sem se importar com o amanhã. É isso que importa, né? Jesus veio aqui à terra e disse: Eu sou a verdade, o caminho e a vida. O que é que ele quis dizer com isso? Nessa frase luminar, em que ele encerra toda a importância de que nós tenhamos Jesus como o nossa meta, o nosso objetivo, o nosso seguidor, o nosso professor maior. Ele veio aqui professar a verdade. E através da sua coerência total e absoluta, ele nos deixou um legado. Através, né, das suas lições morais e através da sua coerência de vida. Porque o mais difícil no homem é manter a coerência. E pela coerência, Jesus foi morto. Até o final, quando Pilatos o inquire, ele pergunta, né? Ele pergunta: Tu és o rei dos judeus? E ele diz: Sou, tu não diz? Então ele assume a posição dele e por isso ele foi morto. Em momento nenhum ele se preocupou com ele. Ele veio para dar o exemplo, para fazer um corte, um corte moral na história da humanidade. Jesus nos advertiu: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo e continuaram se levantar. E continuam se levantar. E não vão parar até que o nosso planeta esteja devidamente reformado, em que esses seres que utilizam-se da mentira, do engano, eles não tenham mais assento aqui na Terra. Só assim é que os falsos profetas deixarão de existir. Mas devemos ter cuidado com as fantasias, com as coisas muito fáceis, com as vantagens que se apresentam. Olha, é muito fácil, é não sei o quê, é parará. Mas essa conversa não tem raiz, não tem fundamento. É um engano, né? É um falso profeta. Qualidade dos profetas. As obras são um cartão de visita dos enviados do Senhor. Conhece alguém pelas suas obras, pela forma com que ele trata as pessoas, pela forma com que ele age quando não está sendo vigiado. Então, nas palavras dos espíritos superiores que trabalharam para a redação do Evangelho segundo o Espiritismo,
E assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, então vem, examina a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, porque há pessoas que têm essa virtude, que está todo mundo brigando e a pessoa chega e parece que uma luz entrou no ambiente. O que era treva virou luz. E aquelas discussões perdem toda a importância e as pessoas se conciliam. Então vejam, olhe, se essas pessoas vêm de Deus, elas têm essa virtude. Sem apoio das palavras, apresentam os atos. Podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Os enviados de Deus conciliam o que dizem ao que fazem. Veja, Jesus foi examinado por todos os filósofos da humanidade, por todos os estudiosos. Alguém encontrou alguma incoerência em Jesus? Nenhuma incoerência. Nenhuma incoerência. Ele é coerente do início ao fim. O que ele dizia, ele fazia, ele aplicava. É óbvio que Jesus é o nosso máximo, né? Muitas vezes as pessoas, mesmo as pessoas que vêm em missão, né, vêm em missão, mas não estão no nível de Jesus. Estão abaixo e, obviamente, que essa elevação de Jesus, por vezes, não é encontrada, né, por igual em outros irmãos. Mas vejam, é importante que essas virtudes elas sejam visualizadas naqueles que se dizem ou aqueles que você acha que são enviados de Deus, porque aqueles que se dizem enviados de Deus, na verdade não são. Só o são aqueles que são identificados por suas qualidades, por seus atos. Os atos devem guardar coerência com as ações. O enviado de Deus é um ser preparado para o seu mistério, para a sua missão. Sua obra se concilia com as suas ações. E Deus não dá uma carga superior a quem não pode suportar. Só dá a carga que a gente pode suportar. Se a carga é pesada, irmão, tem muito a dar. Se alegra, porque a tua carga é pesada. Porque tu tem muito a dar. Deus tem mandado continuamente os seus enviados à terra para nos ajudar a aprender, evoluir e viver num mundo melhor. Mas como distingui-los daqueles que possuem interesses inconfessáveis, criminosos e obscuros? Porque muitas vezes é isso que acontece. A pessoa chega, fala, se coloca, atrai a atenção das pessoas, das plateias, mas esconde os interesses inconfessáveis, porque se ele confessar os interesses, todo mundo vai se afastar. E por vezes esses interesses são criminosos e obscuros. Jesus nos ensina: eu sou o caminho, caminho da verdade, caminho da vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. O que é que ele quer dizer com isso? Que o caminho evolutivo é seguindo o evangelho celeste que ele nos legou
como dádiva para nós que não merecíamos. Ele disse: toma o teu evangelho, evolui, homem, ascende, aprende, cresce, seja mais feliz. E para isso, ele deu tudo o que ele tinha, inclusive a vida. Então, vejam, tudo aquilo que está contrário aos ensinamentos de Jesus não pode prover de Deus. Quando tivermos dúvida se aquilo é de Deus, da vontade de Deus, avalia se aquilo está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se não tiver, não é. Kardec, por sua vez, no Livro dos Espíritos, nos ensina na questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. É o que eu falei. Veja, como é que a pessoa pode agir contrariamente ao evangelho de Jesus e ser um missionário de Deus? Impossível. Totalmente impossível. É um embusteiro. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Sempre. O mestre sabe mais. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos um envio de homens com inteligência superior e imoralidade, para que eles nos possam servir de luz, de exemplo. Por isso que os missionários, quando vieram e quando ainda vêm, porque esse envio não para. Não para, certo? Sendo que, obviamente, muitos deles não recebem os holofotes da mídia, porque a mídia, por vezes, né, talvez não esteja interessada em colocar luz sobre algumas pessoas, sobre algumas condutas, porque não interessa. Porque quando você coloca a luz sobre algumas pessoas, algumas condutas, e valoriza isso, algumas pessoas podem se sentir ameaçadas, como já aconteceu na época de Jesus. Por que Jesus foi morto? Porque os poderosos se sentiram ameaçados. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, vistos que, se não fossem superiores ao meio em que eles têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Veja, eles precisavam e precisam ser superiores àquelas pessoas que ali se encontram, para resistirem às dificuldades. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Veja, Francisco Xavier, um missionário, perfeitamente, veio aqui e quanto ele nos legou de informação, de lições. Tirai também essa consequência.
Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, por sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do mesmo, não é mais do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Ou seja, se a pessoa se coloca, eu sou um Paulo, né, da época de Cristo, né? O apóstolo que Cristo não conheceu, que ele também não conheceu materialmente. É um exemplo. Mas a pessoa não se coloca como uma pessoa de virtudes excepcionais? Claramente não é. Falso profeta seria. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos. Veja, Jesus ignorou a própria vida em prol da missão dele. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados. Aquele homem é um homem incomum. Ele faz, não espera nada em troca. Cobram dele uma determinada postura, mas ele segue reto. Ajuda a todos a quem o procura. Não guarda mágoa. Não tem ambições. São adivinhados, são indicados. Ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Aqueles que se colocam como enviados de Deus são embusteiros. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso que não lhe dê crédito. Ficam preocupados se a capacidade de enganar ainda continua a fascinar. São embusteiros. Observai, investiga as ideias e os atos e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobrando as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Desconfia, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, como nós vivemos aqui. Qual a presente? Porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Aqueles que enganam, que falseiam, a justiça divina, certo, os alcançará. Não porque Deus queira puni-los, mas porque Deus os ama e quer que eles aprendam também e que eles evoluam. E para isso vão precisar passar um tempo em locais não agradáveis. Os falsos cristos e os falsos profetas. Esse tema é tratado no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí, eu só vou aqui falar aqui a parte assim sintética de cada um dos itens. Primeiro, aquela parábola da figueira, né? Desculpe, a parábola que traz
a procedência dos frutos. Se uma árvore é boa, os frutos são bons. Se uma árvore é ruim, os frutos são ruins. De uma árvore ruim, bons frutos não podem vir. Então é isso, né? Então, se o que tem dentro do teu coração é coisa boa virá. Por isso que nós temos que substituir as coisas ruins que estão povoando o nosso coração e a nossa mente. Quanto mais a gente substitui isso, mais felicidade nós alcançaremos. Substituir o mal pelo bem, o ódio pelo amor. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, que na verdade são lobos. Aqueles que se colocam como bonzinhos, que vão solucionar tudo, ou que vêm entregar alguma coisa, mas na verdade, querem, né, nos tirar algo. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Né? Irmãos, né? Esse tema é um tema rico, é um tema que a gente poderia continuar a falar, né? Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser fazer leitura, Emmanuel tem um livro que eu vou citar aqui no final, certo? O Caminho, Escritura do Espírito Cristão, isso está na internet, em que ele tem um texto somente falando dos falsos profetas. E quando você lê esse texto, você vai ver o rigorismo de Emmanuel. E como a gente está distante, né, do padrão que Emmanuel coloca, né? Dizendo o seguinte, que muitas vezes nós somos falsos profetas na medida em que a gente não cumpre o evangelho de Jesus no nosso dia a dia, nas suas mais diversas formas. É um desafio cumprir o evangelho de Jesus. Mas não nos iludamos, porque não é um caminho, é o único caminho para nós evoluirmos. E evoluir significa atingir estágios mais avançados, mais avançados, mais avançados, mais avançados. Porque o nosso destino é angelitude. É nós nos desapegarmos de todos os sentimentos negativos e substituirmos tudo isso por virtudes. E quanto mais nós substituímos o mal pelo bom, o ódio pelo amor, o desinteresse pela caridade, nós seremos mais felizes. E nada mais luxuriante do que fazer o bem desinteressado. Se as pessoas soubessem que fazer o bem desinteressado é algo que preenche a sua alma com uma sensação indescritível, fariam o tempo todo. Irmãos, boa noite. Muito obrigado, Flávio. Só pegando um ganchinho aqui dessa última palavra dele, né? E também relembrando sempre que o nosso irmão Paulo Cartagena sempre nos relembra aqui que o bem que se faz anula o mal que se fez. E na medida que a gente vai anulando esses maus, a gente vai alcançando
esse nível de evolução que o nosso irmão Flávio acabou de citar. Para finalizar agora, passar a palavra para o nosso irmão Edson, que fará a prece de agradecimento. Oremos. Deus, Pai de amor, que através das reencarnações nos dá as possibilidades de corrigirmos nossos erros, de também aprendermos mais e mais através dessa misericórdia que é a reencarnação. Que teu amor, que a tua paz possa se estender a todos os filhos pródigos que estão distante de ti, Senhor. Que assim possamos olhar para a casa em que possamos voltar, para que possamos estar juntos de ti. E assim, abençoados e amparados pelos espíritos superiores, pelos que estão juntos de nós todos os dias, nossos anjos guardiões, possamos voltar para casa na santa e infinita paz. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade da amiga e do Mestre Jesus, te pedimos permissão para dar por encerrada nossa reunião de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Mantenham-se em silêncio, em harmonia, aguardando a hora do passe.